dia, tudo bem? Professor Jefferson, passando aqui para auxiliar vocês e para parabenizá-los pelas atividades que vocês têm realizado, tanto do PET, também das atividades complementares. Nós já estamos na reta final das atividades complementares e nós estaremos aqui nessa semana auxiliando vocês nas atividades da semana 3 e da semana 4 da atividade complementar de vocês. Na última semana foi a professora Juliana que auxiliou vocês e hoje estarei aqui auxiliando vocês nesta semana, tá ok? Vamos lá. Nessa semana, nós temos a nossa unidade temática no pé de vocês, que é esporte. Nós temos aqui objetos de conhecimento, que são os esportes de invasão, tá? Iremos relembrar, uma vez que vocês já foi trabalhado com vocês sobre os esportes de invasão, de precisão, tá? Essa modalidade esportiva aí. Então vamos lá. O tema da nossa aula dessa semana é esporte de invasão. Professor, o que é esporte de invasão? Esporte de invasão são aquelas modalidades esportivas onde a equipe tem que invadir a equipe adversária com o objetivo de marcar pontos ou fazer gol. No caso aí dos exemplos citados, que é futebol, futsal, polo aquático, futebol americano e dentre outros esportes de invasão, tá? Aqui vocês vão entender um pouquinho sobre a história de algumas modalidades esportivas. Então quero chamar a atenção de vocês aqui para o primeiro dessa modalidade, que é o futebol. O futebol, ele surgiu na Inglaterra no século XIX. O futebol é um esporte de maior sucesso no Brasil. Talvez por conta da acessibilidade de estar realizando o futebol, que pode modificar algumas regras, tornando o esporte em jogo, e é um esporte bem prazeroso de se jogar, tá? Antigamente, só os homens praticavam essa modalidade esportiva, mas com o tempo as mulheres foram ganhando espaço e hoje elas fazem parte aí da história do futebol de campo no Brasil e também no mundo. Vocês podem observar no pé de vocês que para praticar o futebol existem algumas técnicas, alguns fundamentos como cabeceio, condução de bola, drible, chute, são passes, são alguns fundamentos do futebol de campo. Quando nós olhamos para o futsal, alguns fundamentos são praticamente os mesmos. Cabeceio, chute, domínio, drible, são alguns fundamentos também do futsal. Quando vocês olham a história do futsal, o futsal ele foi criado no Uruguai, para ser mais exato, em Montevidéu. E o futsal ele começou a se expandir, chegando no Brasil no ano de 1935. Em 1950, as regras deles foram consolidadas, né? E então o futsal começou a ganhar espaço também. Hoje, o futsal é uma das modalidades também mais praticada no Brasil, tá? Por conta do espaço e do número de jogadores que compõem o futsal. Enquanto o futebol de campo compõe 11 jogadores, o goleiro mais 10, o futsal é apenas 5 jogadores, sendo um goleiro e 4 jogadores linha, tá? A partida no futsal são 2 tempos de 20, enquanto no futebol de campo são 2 tempos de 45 minutos mais prorrogação, tá? Lembrando que no futsal, o tempo no futsal é um tempo cronometrado. Bola saiu, o árbitro vai estar parando o jogo e assim dando continuidade ali no jogo quando a bola estiver em jogo novamente. Atividade 1 de vocês vão ver aqui falando sobre as modalidades esportivas. Então vamos lá para vocês entenderem. As modalidades esportivas são divididas em individuais e coletiva. O futebol, o futsal são esportes coletivos de invasão. Baseado nessa afirmação, marca a alternativa correta. Uma dessas alternativas aqui é a alternativa correta. Então você vai estar marcando uma apenas dessa alternativa, tá ok? Cite 3 diferenças entre futebol e futsal. No vídeo que eu falei para vocês aqui algumas diferenças de futsal e futebol de campo. Então vocês podem voltar no vídeo, caso vocês não tenham percebido, para que esteja auxiliando vocês, tá ok? Aqui logo abaixo vocês têm uma atividade de vocês, que é um desafio para vocês estar fazendo, que é o desafio com a embaixadinha.
tá? Vocês estarão usando uma bola para realizar essa atividade. Essa atividade vai trabalhar a atenção de vocês, agilidade, flexibilidade e equilíbrio. São algumas capacidades que precisamos, caso eu não tenha, praticando e eu vou tê-la, para que eu possa estar realizando essa atividade, tá? Aqui, vocês na atividade a de vocês. Quantas embaixadinhas você consegue fazer? Você vai estar registrando. Em 3 tentativas, você vai estar registrando aqui quantas embaixadinhas você conseguiu fazer, tá ok? Vamos lá então para a atividade da semana 4 do PET de vocês. Galerinha, na semana 4 do PET de vocês é uma atividade bem prazerosa de estar falando, uma vez que essas atividades, iremos continuar com a nossa unidade temática esporte, porém, nessa semana nós teremos um tema mais específico, que é os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. É um dos eventos mais esperados aí em todo o mundo, uma vez que os Jogos Olímpicos os laços, vamos dizer assim, de alguns países que se uniram em prol de estar realizando a paz, a amizade, está mudando, quem sabe assim, o relacionamento que havia entre eles. Então vamos lá. Os Jogos Olímpicos é uma atividade, é um esporte que acontece de 4 em 4 anos. Os países se reúnem em um só país, onde é sediado os Jogos Olímpicos. Este ano, por exemplo, os Jogos Olímpicos vai ser sediado no Japão, na cidade de Tóquio. Então, muitos países, muitos atletas de vários países estarão indo para o Japão, onde estarão realizando algumas atividades esportivas. Vocês sabem que lá nós temos o atletismo, nós temos o futebol, nós temos natação, enfim, inúmeras outras atividades que são praticadas aí nos Jogos Olímpicos. Aqui nós temos o anel. Professor, o que significa o anel? O anel dos Jogos Olímpicos vocês têm aí também no PET de vocês, tá? Os anéis entrelaçados, que é esse que vocês têm aqui. A cada um tem uma cor diferente, como vocês podem observar. Que é essa junção aí de povos, de raça, dos 5 continentes em uma grande festa esportiva. Como vocês sabem, no Brasil, no ano de 2016, o Brasil ele foi quem sediou as Olimpíadas, tá? No ano de 2016. Aí, 2020 seria o ano passado, onde o Japão estaria sediando os Jogos Olímpicos, que foi adiado em decorrência aí da pandemia, tá? Existe também o chamado Jogos Paraolímpicos. O que é isso? São as modalidades que são voltadas para as pessoas que têm algumas patologias, alguma dificuldade de locomoção, visual. Então, essas atividades são atividades voltadas para eles. E quais são esses atletas? Nós temos atletas amputados, deficientes visuais, paralisados cerebrais, lesionados, medula espinhal e deficiências mentais. Tá? São algumas deficiências que alguns atletas têm. Então, as atividades paralímpicas são voltadas exclusivamente para esses atletas, tá? Os jogos ocorrem logo após o término das Olimpíadas tradicionais e são disputados no mesmo local. Assim que termina a modalidade para os atletas que não têm essa patologia, então os atletas paralímpicos entram agora em campo para realizar suas modalidades, tá? A bandeira paralímpica é composta por 3 ágitos nas cores vermelha, azul e verde, apontando para um único ponto, que é um campo branco, tá? Por que isso? Por que eles apontam? Essas cores fazem parte da maioria, tá? Das bandeiras de países de todo o mundo. Por isso foram escolhidos o agito. O que significa o agito? Eu me movo, em latim, significa agito, significa eu me movo, tá? Então, essa é um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos para vocês. E aqui vocês têm atividades que vocês deverão estar respondendo. Professor, quais são essas atividades? Então vamos lá. Atividade de vocês 1. O que são Jogos Olímpicos? O que são Jogos Paralímpicos? Quando
e onde ocorrer os próximos Jogos Olímpicos. Quando e onde ocorrerão os próximos Jogos Olímpicos, tá? Vamos aprender brincando modalidades olímpicas. Aqui nós temos algumas modalidades olímpicas no pad de vocês, tá? São algumas modalidades olímpicas que vocês têm no pad de vocês. E aqui vocês estarão encontrando no caça-palavra algumas dessas modalidades olímpicas aqui, ok? Galerinha, um abraço para vocês. Parabéns mais uma vez pela atividade de vocês. Caso vocês tenham dúvida, eu estarei aqui auxiliando vocês e também a professora Juliana, tá ok? Um abração para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.